Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista, nesse programa já antecipando o Natal, já antecipo inclusive também o meu Feliz Natal a todos que acompanham a nossa Rádio Bandeirantes, Band TV, o Band Entrevista, toda a nossa programação. Um Feliz Natal com muito amor, com muita paz, com muita saúde e o resto, aí tendo tudo isso, o resto a gente dá um jeito. Bem-vindos ao Band Entrevista deste sábado, sempre muito especial aqui na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, você encontra o nosso 60 Minutos, que aliás, agora que eu vi, depois do segundo bloco teremos as nossas xícaras, né? Elas ficaram ali, que elas já estão naquele clima de férias também, as nossas xícaras híbridas, onde tem o 60 Minutos da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta às 8 da noite, e também na Band TV, o nosso Band Entrevista todo sábado às 11 horas da manhã. Você nos acompanha, além, evidentemente, aqui da Band TV, no YouTube, Band RS. Lá tem toda a programação da Band TV, assim como também da Band News. E tem a playlist com todas as edições do nosso Band Entrevista. Também lembrando para você, o nosso Instagram, @Grupo Band RS, está passando aqui embaixo, o Jean está colocando, @Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram. Com muita honra que o nosso convidado de hoje é o publicitário do ano, agência do ano, Fábio Bernardi, da OC. Fábio, que honra te receber. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela honra de estar participando aqui com vocês. Encerraremos o ano com chave de ouro com você aqui, né? Eu espero que eu não faça decepcionar vocês e a audiência. Não, com certeza não. Obrigado pela presença. Obrigado. Comigo no programa de hoje, Carlão Toiler. Tudo bem, Carlão? Como é que está? Fabiano, tudo bem? Certo. Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar de volta. Parabéns aqui no pelo teu Band Entrevista. desempenho aí em 2023, foi muito bacana. Muito obrigado. Diretor comercial aqui do nosso Grupo Bandeirantes no estado do Rio Grande do Sul. Semana que vem nós temos o Fábio Bernardi conosco mais uma vez. Que privilégio, hein? 2 programas com o Fábio Bernardi. Não, estou achando que está faltando pauta aí. Não, pelo contrário, tu é pauta, Fábio. E aí, Eduardo Fernandes comigo Grande aqui, Fernandes. presidente do LIDE aqui no estado do Rio Grande do Sul. E também teremos, evidentemente, o nosso Minuto-Chefe com Anderson Caruso. Muito bem, eu vou começar fazendo uma questão para o Fábio, publicitário do ano, agência do ano. Primeiro, Fábio, como é que foi essa transformação no nosso mundo da comunicação? Porque a publicidade teve que mudar a partir do período que o mundo também mudou. Nós tivemos uma pandemia que acelerou processos e, ao mesmo tempo, se trabalha com alguns clientes que falam para diversos públicos nesse universo de transformação. Como é que foi se adaptar a essa mudança e talvez de uma forma muito mais rápida do que se esperava? Bom, realmente a mudança foi mais rápida. O mundo teve que se digitalizar de uma hora para outra com a pandemia, né? Mas na comunicação essa mudança já vinha acontecendo um pouco antes. Ela acelerou com a pandemia e ela continuou acelerando depois da pandemia, porque a gente tem aí a inteligência artificial que está mudando de maneira muito mais acelerada e muito mais disruptiva ainda processos, modos de fazer a criação, a interação com os departamentos de uma agência. E o que aconteceu nesse ambiente todo é que a gente acabou tendo um impacto, para mim, talvez a coisa mais nevrálgica hoje para a comunicação, e isso vale para a propaganda, vale para o jornalismo, vale para tudo, é que essa acelerada, essa mudança de ambiente, de contexto, e essa conjuntura de várias coisas ao mesmo tempo tirou completamente a atenção das pessoas. Para a gente conquistar a atenção de alguém é talvez a tarefa mais difícil e a primeira de todas as tarefas para a gente conseguir fazer até o final o processo de comunicação, né? E é uma transformação que todo mundo está tentando descobrir o jeito de fazer. Teve no caso das agências de propaganda e no caso da criatividade como um todo, da indústria criativa, o processo de home office foi altamente produtivo no início da pandemia, mas ele permaneceu ao longo de todo esse pós-pandemia. Muito difícil hoje de que a gente tire na área de TI, na área da criação, pessoas que se acostumaram a trabalhar de casa para o seu ambiente de trabalho anterior, né? E a gente tem um impacto disso também na qualidade da produtividade, na qualidade da criação mesmo, né? Porque a troca ela é muito importante para isso. Então, se a gente somar a aceleração da digitalização, a inteligência artificial, o modelo híbrido de trabalho com as suas vantagens e desvantagens, essa pulverização da atenção, a fragmentação das coisas, a gente tem um ambiente completamente diferente do que a gente tinha
sei lá, 5 anos atrás, antes da pandemia, e se a gente for mais para trás, então completamente alterado. Não, e é importante quando você fala que esse processo ele já estava em andamento, por exemplo, trazendo para o jornalismo. Não me lembro que quando eu era setorista esportivo, por exemplo, tinha alguns momentos que para fazer um boletim você mandava pelo orelhão, pelo telefone público. Uhum. Eu nunca esqueço uma jornada esportiva, um evento que nós tivemos de Grêmio e Flamengo, no Rio de Janeiro, e nós fomos fazer uma cobertura de um treino do Grêmio no CT da Gávea, do Flamengo. E só tinha um telefone público, e lá estavam as 4 emissoras que estavam transmitindo. Se não me engano, eu estava até pela Bandeirantes na época. E eu me lembro que nós dividimos o telefone público para passar o conteúdo. Hoje você manda imediatamente pelo WhatsApp, enfim. E eu estou falando de 2010, 2012... Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Então, essa aceleração, realmente, na comunicação, ela já vem, né? Não, a gente não se dá conta de quão recente é o celular na nossa mão, a rede social, a inteligência o WhatsApp. artificial não tem um ano, né, Fábio? Assim, é uma coisa impressionante, assim como as coisas se alteraram, e a gente parece que sempre foi assim, né? A gente parece que a gente vivia assim, sempre, né? Então, isso acabou gerando uma necessidade de adaptação muito alta, mas essa adaptação ela não é 100%, né? Porque quando tu começa a te adaptar de um jeito, já tem uma outra coisa que está acontecendo, né? Esse Gemini, que é a inteligência artificial do Google agora, ela já é disruptiva em relação ao que aconteceu há um ano atrás. Então, a gente não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças e a gente é obrigado a acompanhar, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz que é impossível ver a paisagem se tu está a 200 por hora, né? Então, assim, tem que estar o olho na pista o tempo inteiro. E a gente precisa, como publicitários, como criadores, olhar a paisagem, né? Conseguir estar absorvendo o mundo para poder devolver isso para a criação. Então, está um desafio cada vez maior. Sem perder velocidade. Não, a velocidade hoje é inerente. A gente aperta o botão do elevador ali, passa um pouquinho e já começa a apertar de novo. Né? Como se aquilo fosse mudar a velocidade do elevador. Né? O áudio já é 2 vezes. Já eu acho que só para completar assim, sobre essa questão da mudança da velocidade, o que acontece com a gente em relação a essa velocidade do áudio do WhatsApp, eu não sei vocês, mas muita gente, eu incluso, não tem mais paciência para ouvir na velocidade normal. Não tem? Eu não tenho mais paciência, não é que eu queira acelerar. Não. Eu não tenho mais a paciência e é uma coisa que quando começou a velocidade eu achava um absurdo. Não, como é que é assim? E agora eu não tenho mais paciência para ouvir. Então assim, olha como a gente, né? E tem a sacanagem daqueles que fazem assim, ó. Não adianta acelerar. Carlão. Eu ia te perguntar, Fábio, justamente até uma conversa que a gente teve numa reunião, eu acho que foi uma vídeo no início da pandemia. Se a gente for olhar agora de 4 anos para cá, a curva de crescimento, de ascendência da OC, ela foi absolutamente brilhante. E eu queria que trouxesse para a nossa audiência quais foram as estratégias assim, que a OC tomou. Eu sei que teve empresa nova dentro, teve entender o cliente, mas o que foi fundamental para os últimos 3, 4 anos da OC, assim, ter descolado do mercado, até da dificuldade que o mercado atravessou durante a pandemia e tudo mais? Que estratégias acho que foram fundamentais? Cara, a gente, desde que a Rock ela surgiu com a mudança de nome da Moria. Né? E uma mudança societária, quando eu e a Lara, que é a minha sócia, a gente comprou a parte dos baianos, que tinham fundado a Moria junto com a gente aqui, e acabamos ficando só nós e o Grupo ABC. E no final do ano passado a gente comprou integralmente. Hoje a gente é uma agência independente na mão, 50% da Lara, 50% minha. E esse processo, ele foi um processo que eu acho que... A gente mudou o nome porque fomos obrigados pela questão contratual, a Moria continua existindo e a gente continua se dando muito bem, né? Com o Cláudio Carvalho lá em Salvador. E a gente teve que mudar o nome que não fazia sentido 2 empresas diferentes terem o mesmo nome. E aí a gente optou por Rock para botar House of Creativity, né? A Casa da Criatividade, que é uma coisa que a gente gostaria de ter em português, mas não foi possível o registro. Por que a gente botou esse nome? Porque e eu acho que aí eu respondo a tua pergunta, Carlão, que assim, eu acho que ao longo do tempo as agências, elas perderam uma coisa muito relevante que é a cultura. Porque a gente tem um traço no nosso mercado que a gente a gente precisa se moldar um pouco aos clientes, né? Claro, você é meio camaleão, né? E como a gente tem uma carteira muito diversa, todas as agências têm, acaba ficando um pouco a agência fica um pouco a cara dos seus clientes e ela fica sem cara nenhuma, né? Muitas vezes. E a gente, desde o princípio, teve muita preocupação com um traço de cultura muito forte.
E esse traço ele é um pouco característico nosso na relação que a gente faz com o jeito de trabalhar, com o jeito de integrar as pessoas, com o tipo de gente que a gente contrata e com um tipo de relacionamento que a gente cria com os clientes, que vai um pouco além da relação prestador de serviço. Né? A gente acaba tendo uma relação um pouco mais próxima, assim, não é porque a gente é melhor ou pior, mas porque a nossa característica como negócio é essa, porque a gente já também é um negócio familiar, né? Eu sou sócio da minha mulher, né? Então, assim, a gente tem uma relação desde o princípio do negócio, quando ele era pequeno ainda, de um lugar que é uma casa mesmo, de fato, que abriga as pessoas assim, que prioriza as pessoas. A gente coloca as pessoas em primeiro lugar mesmo, porque a gente, quando faz isso, coloca o trabalho e os clientes em primeiro lugar, né? Porque a gente é só uma administração de gente. Claro. Né? A agência de propaganda não produz um prego, um aço, não faz. A gente é só gente boa trabalhando junto. Então, se as pessoas estiverem bem, elas produzem bem. Se elas estiverem mal, elas produzem mal. Então, na nossa visão, quando a gente prioriza as pessoas, a gente, na verdade, prioriza o trabalho e, por consequência, prioriza os clientes. Então, acho que não tem nenhum grande segredo, assim. As agências, elas são, às vezes, melhores, às vezes piores, dependendo dos talentos que ela consegue reter. Os talentos mudam muito de casa, geralmente, nesse mercado, né? E isso é também um segredo nosso. Acho que por colocar as pessoas em primeiro lugar, ter esse olhar de um lugar mais caloroso e mais próximo, a gente tem muito mais, o turnover muito mais baixo que a média do mercado. A nossa linha de frente de diretoria, ela é a mesma há 8 anos, 9 anos. O board é o mesmo. O board é o mesmo. Isso dá muita autonomia para as pessoas, dá muito mais velocidade de resposta, porque as pessoas conhecem, têm o espírito da agência, né? E isso também, eu acho que é um diferencial competitivo, porque desde o princípio a gente botou muito agente sênior. A gente não fez aquele movimento de botar uma diretora de atendimento e um monte de executivos embaixo. Que acaba a sua gestão de custo, muitas vezes passou por isso. Exatamente. A gente tem 6, 7 diretores de atendimento na agência. Né? Porque a gente sempre teve a ideia de ter gente sênior na frente. Se a gente pegar a nossa produção, por exemplo, a gente tem 3 pessoas que podiam estar dirigindo a produção de outra agência. Se a gente olhar para a nossa criação, a gente tem 3, 4, a gente tem 3 diretores de criação hoje na agência, onde geralmente uma agência tem 1 diretor de criação, a gente tem 3. E a gente teria 4, 5. Né? A Renata Leiria, por exemplo, que é uma diretora de criação de anos no mercado gaúcho, é uma redatora na Rock. Então, assim, a gente tem realmente um nível muito sênior. Eu acho que também isso entrega um pouco no dia a dia uma coisa que é um pouco diferente da média do mercado, que explica um pouco se a gente somar cultura, pessoas em primeiro lugar, realmente, de fato, a lógica de ter uma gente sênior. E a gente botou a gente tem 4 valores, que é pessoas primeiro, o certo é o certo, que é um valor que a gente não abre mão de jeito nenhum. Então, assim, não interessa o tamanho do dinheiro, o tamanho da conta. O certo é o certo, está em cima da mesa, não tem nada embaixo da mesa. Né? Bom não é o suficiente, que é levantar o sarrafo o tempo inteiro. E a atitude empreendedora, né? De ter gente que tem dor de dono, que sente a dor do cliente, né? Cultura de dono, que é de olhar, não os donos da agência, o dono do cliente, né? Sentir a dor dele. Para poder responder rapidamente e como tem que ser respondido. E junto com isso, o peso da criatividade no mundo de tanta tecnologia, porque está na gênese, né? Da agência, está na tua gênese a criação. Como é que equilibra essa balança? Apesar da gente botar a Rock, que é a House of Creativity, a gente sempre teve desde o princípio uma premissa que era estratégia e criatividade juntos, né? Até porque a Lara, que é a minha sócia, a gente aprendeu a trabalhar assim, a gente trabalhava juntos antes numa outra agência, que ela era vice-presidente de estratégia e eu era de criatividade. A gente sempre viu esse nascer juntos, né? Assim, a gente não vê a criatividade como a gente tem uma apresentação na agência que a gente diz que estratégia sem criatividade é conversa chata, né? E a criatividade sem estratégia é purpurina. Purpurina. Então a gente gosta muito desse casamento das duas coisas. A estratégia é, na verdade, o nome do jogo. A bola é que é a criatividade, né? E o gol é que é o resultado. Né? Então a gente vê muito casado essas duas coisas. E na era da tecnologia, da inteligência artificial, eu acho que ela é mais uma ferramenta que acelera coisas, que aumenta a produtividade de outras, que facilita outras, mas que não vai substituir a criatividade. Porque não existe emoção artificial. Sim. Né? Grande. Esse é o corte, hein, Fabiano? Esse é o corte da entrevista. Não existe emoção artificial. Então,
E a criatividade, ela trabalha com a emoção, né? Que é um grande vetor do nosso negócio. E aí, portanto, a gente não vai conseguir substituir isso por uma máquina, por uma inteligência artificial, por mais que ela entregue para a gente coisas que vão ser mais rápidas, mais velozes, com um volume de informação muito maior. Mas a emoção sempre vai prevalecer ainda na decisão criativa que funciona lá na ponta. E eu sempre concordo com isso, né? Que tudo são pessoas, não adianta. Todo trabalho é direcionado para pessoas, é para o olho no olho, para quem é No fundo são tudo pessoas. Tudo é para pessoas, então não adianta a gente, obviamente, estar nessa corrida atualizado na questão da inteligência artificial, da tecnologia, mas nunca esquecendo desse fim. Né? Bom, nós temos... O papo quando é bom foi, até nem chamei intervalo e também não chamei lá a nossa suíte lá com o nosso Eduardo Chiclé, com a Fernanda, que estão lá. Bom dia para vocês. Tudo bem, Nanda? Pode dar bom dia no ar mesmo aqui, não tem problema. Tudo bem por aí? Tudo certo? Olá, tudo certo. Bom dia. Maravilha. Bom dia. Tem que dar bom dia para eles. Bom dia, Nanda. Bom dia, Chiclé. Eles estão conosco. Eu não faço nada sozinho aqui. Nada. Muito bem, quem foi embora foi o Rafa. O Rafa não está mais por aí. O Rafa era uma entidade aqui, que o Fabiano enxergava. Mas eu já sei que esteve lá antes do programa, o Fábio me falou que já esteve lá no nosso Oasiana, lá na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, esteve lá inclusive com grandes presenças. Não, jantei com o Johnny Saad lá. Olha aí, que categoria, um time de peso que estava lá com a gente. Eu não sei o que eu estava fazendo lá, entendeu? Mas eu estava lá, me chamaram, eu fui. O Fabiano, eu sei o que o Fábio está fazendo, ele estava de hub, tinha vários empresários importantes ao lado dele, o Johnny Saad entre eles. Eu estava ali bebendo da fonte da sabedoria. Que espetáculo. Asiana aqui na Dinarte Ribeiro e também já na Avenida Central, em Atlântida. Lá tem o nosso Asiana te esperando. A Asiana, é espetacular, nossa Asiana. Enquanto rolava a Asiana, o Wagner foi lá e já nos trouxe. Ó, estavam descansando, mas estão de volta. Que é o Band Entrevista e os 60 minutos. Viu, Fábio? A gente faz um negócio híbrido aqui também. Pô, perfeito. É a tecnologia presente também na nossa... 2 em 1, é isso aí. Na nossa antiga, sustentável. Intervalo, voltamos com o Minuto Chefe, com o Fábio Bernardi, com o Carlão Toller e muito mais. Voltamos com o nosso Band Entrevista neste sábado, antecedendo aí o nosso Natal, amanhã já véspera, segunda-feira, Natal, já mais uma vez o nosso Feliz Natal a todos que acompanham a nossa programação aqui da Band TV. Nosso convidado hoje é o publicitário Fábio Bernardi, comigo também no nosso bate-papo, meu querido Carlão Toller, diretor comercial do Grupo Bandeirantes, e chegou a hora do nosso Minuto Chefe com Anderson Caruso. Tá ok, Caruso? Estou vindo no ponto aqui, tá tudo certo? Anderson Caruso. Tudo bem, Caruso? Muito bom dia, Feliz Natal. Muito bom dia, Fabiano. Feliz Natal, bom dia a todos os nossos espectadores. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bastante interessante, principalmente porque vem ceia de Natal na data de amanhã, que é sobre o sal, Fabiano. Isso mesmo, sal, que é uma das bases da gastronomia, o realçador de sabor. As pessoas têm me perguntado por que a gente utiliza aquele sal no final de cada prato. Afinal de contas, é necessário, não é? É show, não é show? Que tipos de sal nós temos? Por que existe tantos tipos de sal? Bom, primeiramente, prefira os sais integrais, que têm menor adição de componentes químicos. E, Fabiano, sobre também salgar antes ou salgar depois, no universo dos assados, por exemplo, isso depende da preferência de cada pessoa. Especificamente falando sobre o sal de finalização, que é aquele que se joga por cima, que as pessoas pensam que é show, ele se chama flor de sal, que é obtido através aí
de uma película que se forma a partir de algumas condições climáticas no mar. Então, esse flor de sal é utilizado principalmente para finalização de pratos e também para alguns cozinheiros utilizam, né, para dar textura na comida, como uma parte crocante, outra parte salgada, já que ele é rico em sabor. Bom, Fabiano, Feliz Natal a todos. Utilizem sal como realçador de sabor na ceia de Natal. Até sábado que vem. Feliz Natal, um grande abraço. Sábado que vem eu te espero. Muito obrigado, Caruso. Feliz Natal para você, para a família. Aqui conosco no Minuto Chefe. É o sal, né? Importante. O sal. Aliás, visual novo também do Caruso, sem barba. Já, inclusive, rolaram algumas críticas positivas, negativas. O pessoal percebe. O Caruso falou em sal e aí me ocorreu uma música que é o Sal da Vida. Eu ia perguntar pro Fábio. O Fábio é pai do Santiago, marido da Lara. E quem é um rápido overview do Fábio publicitário, do Fábio empresário? Eu, assim, não sei um overview do Fábio empresário. Uma história. Eu tenho mais de 30 anos de propaganda. Eu comecei como redator na Nova Forma, lá atrás, na Pro Duarte, na verdade. Foi a primeira agência que eu trabalhei, pequenininha. Depois fui trabalhar na Nova Forma, no início da década de 90. Depois depois fiquei uma época de freelancer, fui para a DCS, com o Beto Calage, que me ensinou muito. E depois eu acabei indo para fazer a campanha do Fernando Henrique, levado pelo Nizam Guanais, foi aí que eu conheci o Nizam. Fiz a campanha da reeleição do Fernando Henrique, fiquei trabalhando com o Nizam na DM9 em São Paulo durante um tempo, voltei para cá, fui trabalhar na Upper. Aí o Marcelo Pires me levou para a Paim. E eu fiquei de 2000, saí da Paim por um breve período para coordenar a comunicação do governo Rigoto. Exato. E aí vi que eu não tinha nada a ver com o mundo da iniciativa pública. Né? Com aquela burocracia e tal. Acabei voltando para a Paim e fiquei na Paim até 2010. E aí saí em 2010, passei um período sabático, e aí em 2012 abri a Moria, sociedade com o Nizam, o Grupo ABC e com os baianos. E aí em 2019 a gente comprou a parte dos baianos e abrimos a Rock. Isso que eu chamo de uma síntese. E no meio disso ainda ajudei a fazer, a eleger e reeleger o Fogaça aqui, prefeito de Porto Alegre, a eleger e reeleger o Eduardo Leite. Que é a pergunta elegeu o Marquesan. Fábio, que é a pergunta casada com essa. Tu é conhecido como um dos maiores especialistas em marketing político do Brasil. O que faz um candidato ganhar? O contexto e o candidato. Primeira coisa, o contexto. Tem contextos, o candidato pode ser ótimo, maravilhoso, se o contexto político ali não estiver contribuindo um pouco para aquele tipo de perfil, é muito difícil que se mude todo o contexto, né, em 3, 4 meses, 5 meses. Em segundo lugar, o candidato. Né? Eu acho que a estrutura que a gente monta de estratégia de marketing político, de comunicação, ela ajuda a contar para o universo de eleitores quem é esse candidato e por que esse contexto pede esse candidato. Mas não, eu acho que o marketing ajuda mais a perder a eleição do que a ganhar a eleição. Temos mais 3 minutos e meio. Não sei se passou a pergunta, Carlos. Boa de entrevista com o Carlos Antônio. Fábio, eu sabia que eu ia ouvir essa. Não posso fazer? Ele vai criando monstro, foram me dando oportunidade. A Liz, ele e o Rezende me deram oportunidade, foram criando monstro. Pode fazer a última pergunta. O Chiclé falou aqui, ó. Tá puxando teu tapete. Posso? Mas tá puxando o tapete. Tá bom. Temos quantos minutos, Nanda? 3 minutos e meio. Não, a minha questão, Fábio, é o quanto nós vamos ainda ter de aceleração em tão rápido tempo na questão da publicidade? O que ela vai mudar? Essa questão de ter que falar para grandes públicos em várias plataformas diferentes ao mesmo tempo. Teremos outra aceleração sem pandemia? Agora é natural essa aceleração, a inteligência artificial, a própria tecnologia, com cada dia chegando um equipamento novo, um equipamento diferente. Isso agora é assim, vai ser rápido. Esse é o novo normal. A gente nunca mais vai deixar de acelerar, de ter velocidade, nunca vai retroceder a velocidade, a tecnologia. A gente vai cada vez ter mais vida nesse ambiente. E cada vez vai ser mais pulverizado, porque a gente vai ter cada vez mais coisas segmentadas, cada vez mais fragmentação de interesses, de mídia. Cada vez vai ficar mais complexo, mais difícil. A gente vai ter cada vez mais que ter estratégia. Porque ninguém mais vai ter dinheiro para estar em todas as plataformas que tem que estar, com a constância que tem que estar. Então vai ter que ser mais cirúrgico a escolha de onde está. E cada vez mais a gente vai ter uma dificuldade de clusterizar as pessoas, porque essa pulverização vai tornar as pessoas cada vez mais únicas, né? E a gente vai precisar, talvez, começar a descobrir como é que a gente faz
segmentação, especificação, personalização em escala. Essa vai ser o grande desafio daqui para frente. Fábio Bernardi, ele que foi o publicitário do ano em 2017, aí destaque na nossa publicidade aqui do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Fábio, muito obrigado pela presença. Você vai voltar semana que vem. Nós vamos, inclusive, abordar mais semana que vem essa questão com o Eduardo Fernandes, do LID, essa questão do marketing da publicidade política, aproveitando um pouquinho dessa experiência também do Eduardo. Muito obrigado pela presença hoje. Feliz Natal e até semana que vem. Muito obrigado, Feliz Natal, boas festas para você, para a sua família e obrigado pelo convite e pela audiência. Obrigado, estamos juntos. Carlão, muito obrigado, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Pô, tamo aí. Já sei que eu tenho um reserva. Então... Já tem, sempre. Aliás, precisar... um beijo para nossa Renata Schenkel, né, empresária publicitária do ano de 2023. O Fábio foi 2017, e acho que ele foi umas 27 vezes indicado, né? Indicado esse ano, perdi para a Renata com muito orgulho. Exatamente. Obrigado, Carlão. Deixa eu dar Feliz Natal ao nosso time lá na nossa suíte. Obrigado, Nanda. Obrigado por tudo nesse ano. Obrigado ao Chiclé. Tem imagem? Olha só que eu tô... Cadê o Chiclé? Tá com o chapeuzinho de Papai Noel, o Chiclé. Obrigado, gente. Tá de Feliz duende. Natal. Tá de duende, Chiclé. Obrigado, Nanda. Obrigado, Chiclé. Obrigado ao Júlio, ao Jean, o Ivanzinho Salvaterra, a nossa gerência de Luiz Eduardo Rezende, a direção-geral de Elisiane Russo. Aqui embaixo tem o Wagner também conosco. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. O Band de Entrevista volta sábado que vem, dia 30, com o Fábio Bernardi, com o Eduardo Fernandes, destacando essa questão, ano que vem, ano de eleição. Vamos conversar bastante com o Fábio sobre isso também. E eu espero você na segunda-feira, às 8 da noite, no nosso 60 Minutos. Agora 2 semanas de programas especiais te aguardando na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. E semana que vem tem mais Band de Entrevista aqui na tela da Band TV. Fiquem com Deus, Feliz Natal e até a próxima semana. Tchau.